Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, porque o esporte pode vender jogador por milhões de reais, meus amigos. Vou trazer todos os detalhes para vocês aqui, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Antes da gente conversar sobre essa questão aí do jogador, eu quero trazer duas atualizações para vocês, tá? Uma não é atualização, é só uma opinião rápida aqui, que é a questão do jogo de amanhã. Para todo mundo estar atento, o jogo amanhã é 9h30 na Ilha do Retiro, contra o Atlético de Minas Gerais. Não é Atlético Mineiro não, beleza? Mas é o seguinte, meus amigos, é só uma questão que eu queria deixar claro para vocês. Amanhã, na minha opinião, tá? Vai ser o jogo mais difícil do esporte no ano. Isso mesmo. Eu acredito que vai ser o jogo mais difícil e a partir desse jogo de amanhã eu vou tirar um parâmetro para saber como é que o esporte vai ser na Série B. Porque para mim o que interessa esse ano é a Série B. Campeonato Pernambucano, ganhou, massa, beleza, tá tudo certo. Mas não é nada de extraordinário. Era mais para tirar a goga dos alvirrubros lá, beleza? Mas por que eu acho isso, meus amigos? Rapidamente aqui. O Sport no Campeonato Pernambucano pegou a maioria time de Série C e Série D e time sem série, tá? E falando aí de time de Série C, o Santa Cruz. E o mais difícil um pouco foi o Náutico, que é um time de Série B. Só que o Náutico, meus amigos, é um time de Série B que saiu da Série C, mas manteve muitos jogadores ainda de Série C. Então, para mim, ainda não é esse parâmetro todo e foi um jogo difícil. Mas o Atlético, que já faz um tempo que está aí na Série B, é um jogo que vai ser pegado, tá? Vai ser pegado porque é um clube que é SAF, é um clube que tem um planejamento mais redondo do que o Náutico, como a gente sabe, não está em dívida, sai de dívida, entre em dívida de novo, mas o Atlético não. É um time de Série B que é um time redondo e principalmente é um time que tem uma base forte, que o próprio Roger fez essa base, o time contratou outro treinador e o treinador está mantendo bem esse time do Atlético, mesmo ele tendo caído agora, para quem não sabe, o Atlético caiu para Série A2 do Campeonato Mineiro, tá? Mas mesmo assim é um time muito organizado, não é a mesma coisa do Campeonato Pernambucano, lá é bem mais difícil. Mas o meu ponto que eu quero chegar é o seguinte, vai ser um jogo muito difícil e a partir desse jogo eu vou começar a tirar parâmetros para saber se Roger está preparado mesmo. Não só Roger, tá? Que a gente vai falar muito de Roger, botar a culpa em treinador. Mas não só isso, mas os jogadores do esporte também, beleza? Mas bora lá, meus amigos. A outra atualização rápida aqui já pra gente falar desses milhões de reais que pode cair na conta do esporte. É o seguinte, eu queria trazer uma atualização que eu acho que a maioria de vocês não sabem disso. É o seguinte, meus amigos, a matéria aí que o amigo trouxe, tá? É a matéria do Sport DP, vocês vão ver agora. Essa matéria diz o seguinte, que quem trouxe foi Júnior do Sport. O trio de ferro de Recife deve cerca de 22 milhões à Federação Pernambucana. O Santa Cruz deve 11 milhões e pouco, o Náutico 7 milhões e alguma coisa, e o Sport 4 milhões e outro pouquinho também. Isso mostra o porquê os times principais de Recife vivem preso a essa federação que só prejudica. Isso é a opinião do rapaz, tá? Mas rapidamente aqui, meus amigos, é complicado. Assim, por isso que a gente vê a qualidade do Campeonato Pernambucano, vê a qualidade dos times e isso preocupa até a gente. Porque, poxa, o esporte está devendo a Federação Pernambucana. Pois é, isso aí fica muito complicado para depois a gente cobrar do clube e tirar Evandro de Carvalho. Porque quem votar contra ele, quando precisar de grana, ele vai lá e não empresta grana. Então, toda vez vai Santa Cruz votar em Evandro de Carvalho, vai o Náutico, enfim, porque os clubes ficam dependendo disso. Isso é muito complicado e esse ano, eu acredito que essa dívida do esporte de 4 milhões é desse ano, tá? Quando a gente estava atolado de dívida, que está atolado de dívida ainda por conta de Yuri Romão, e teve que pegar dinheiro com a Federação Pernambucana, porque não tinha crédito de canto nenhum, e agora que o esporte está voltando ao seu eixo, tá? Mas é só para vocês ficarem cientes por que é difícil tirar Evandro de Carvalho de lá. Porque é uma administração pífia de todos os clubes, e ele sempre mantém esses clubes ali dentro daquela regrinha dele para poder deixar o clube cada vez mais ferrado, beleza? Mas é só para vocês ficarem cientes disso aí que está acontecendo, que o esporte deve à Federação Pernambucana, por isso essa goga toda da federação em cima do esporte, beleza? Mas, Jackson, tranquilidade total. Mas que rolo é esse de jogador que vai
ser vendido, o Sport Cloud ganhar milhões de reais. Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. Informação aí do Transferência 24 horas. Eles falaram o seguinte. Atlético Paranaense está de olho em Marcelo Aju, zagueiro do Sport. Furacão busca a contratação de Dantas, do Novo Horizontino, mas negociação está difícil. E Marcelo Aju surge como plano B da diretoria. E aí, ele está informando aí que quem trouxe essa informação foi Vinícius Furlan e Canal 3 Pontos. Bora lá, meus amigos, essa questão aí de Marcelo Aju. Se o Atlético quiser tirar o jogador do Sport, vai tirar. E eu vou dizer o porquê. Vamos lá. O primeiro ponto. Marcelo Aju vai estar no Brasil, jogando no Brasil ainda, que teve aquele time lá do Azerbaijão, sabe? Eu sei que se joga ali a Champions e tudo mais, mas é um time do Azerbaijão. Foi muito difícil. Veio com uma proposta muito baixa para o Sport em relação a Marcelo Aju. Mas falando do Atlético Paranaense, tem 2 pontos, tá? O primeiro ponto, o Sport ainda não renovou com Marcelo Aju, está em negociação. Esse é o ponto que é o principal, tá? Por quê? Vamos lá, o Sport ia vender ele esse ano, tá? Tinha em contrato, que o Yuri Romão botou em contrato, 80% de jogador pro Atlético de Minas Gerais, que é o time que a gente vai jogar amanhã. E o Sport, meus amigos, estava querendo vender ele, estava uma cláusula lá de vender Marcelo Aju por 3 milhões de reais. Beleza? Só que o Atlético ficou fazendo o cu doce dele e disse que não vou não, tal, eu ofereço 600 mil. O Sport não quis e ficou com Marcelo Aju. Só que Marcelo Aju, meus amigos, está numa crescente muito boa. O Sport já está negociando essa questão de renovação de contrato e vai ter uma multa rescisória. Esse é o segundo ponto. Jackson, mas a multa de rescisória não vai ser 3 milhões, vai ser mais. Beleza. Pode ser 10 milhões, 15 milhões, mas eu acredito hoje que se oferecerem 10 milhões de reais para o Sport entrega Marcelo Aju. E a multa rescisória dele vai girar em torno disso, de 10 a 15 milhões de reais. Só que qual é o ponto? Existe esse tal de Dantas aí, que o Atlético Paranaense está querendo contratar, que é o jogador do Novo Horizontino. Esse Dantas, meus amigos, o Atlético Paranaense está oferecendo 2,5 milhões de euros para o clube lá do Novo Horizontino. Só que está no impasse se vai ser à vista e tudo mais, e o Atlético Paranaense quer pagar com parcelas, tá? Ou um contrato até o final do ano de empréstimo e depois deixar fixado o passe no final do ano. E o Novo Horizontino não quer. Não sei o que significa que o Sport quer. Mas esses 2,5 milhões de euros equivale a 15 milhões de reais. E como eu estou achando que se o Sport, se oferecer 10 milhões ao Sport, ele vai querer a questão do jogador, porque é um jogador que ia ser vendido por 3 e 10 milhões já está bem valorizado, e principalmente Marcelo Aju, que eu acho que Marcelo Aju iria sim querer ir, porque Atlético Paranaense é time de Série A. É outra pegada, é outro salário, e é salário que o Sport não consegue chegar, tá? A realidade é essa, é acima de 200, 250 mil para ter um jogador na Série A. Então o Sport não vai pagar nem 200, nem 250 mil a Marcelo Aju. E o outro ponto, que é o principal, é que Roger aparentemente não faz questão por Marcelo Aju. E é o que eu sempre disse aqui para vocês. Eu não estou metendo pau em Roger. Mas Roger tem umas escolhas meio estranhas. Ele escolhe House no lugar de Thiago Couto. A gente teve que dar um aposto lá para poder ele botar Thiago Couto no gol. E a gente viu que Thiago Couto é melhor. É também a questão de Zé Lucas. Ele prefere Zé Gabriel do que Zé Lucas. E Zé Gabriel tá lá. É a questão também de até Biel, que tá chegando agora, que é um ponto que a gente tem que deixar claro, tá? Biel é meio campo. Ele coloca Marlon Douglas, que é ponta, como meia. Então ele escolhe as escolhas erradas. E Marcelo Aju é uma dessas escolhas. Marcelo Aju estava tranquilo no começo do campeonato, e ele tirou Marcelo Aju e deu vaga a Benevenuto. Aí teve que Ramon e Benevenuto errar muito no primeiro jogo contra o Náutico, para poder ele ver que Marcelo Aju era titular absoluto desse time. Então assim, o jogador, olhando pro lado de Marcelo Aju, ele vai olhar e vai dizer, poxa, o que será que não vai dar na cabeça de Roger amanhã e me tirar desse time? E botar Ramon, ou botar Zé Marcos, que chegou agora, porque ele tá caindo ali pelo lado esquerdo. É o zagueiro do lado esquerdo. Ele não tirou o Benevenuto. Ele tirou Ramon, porque Ramon errou muito. Então significa que se Ramon não tivesse errado tanto, ele não tiraria Benevenuto para botar Marcelo Aju. Assim, é a escolha de Roger. Então a gente tem que olhar que a escolha de Roger é estranha em relação a jogadores. E falando em Marcelo Aju, que é o ponto principal da gente,
é que Marcelo Aju, ele vai olhar e vai dizer, pô, Sport, me negocia, porque eu quero ir pro Atlético. Então dá uma forçada de barra, querendo ou não, Sport, e independente da multa rescisória, que é o primeiro ponto que eu falo que ainda está em negociação. Então se Marcelo Aju e o empresário dele bater o pé dizendo, ó, eu quero uma multa aqui só de 7, 8 milhões, vai fazer o que, Sport? Vai fazer nada, porque já tem proposta e é 3 milhões para tirar ele hoje. Hoje, se o Atlético quiser tirar o Marcelo Aju, é 3 milhões de reais. Beleza? Então assim, é complicado isso tudo pela questão do como o Roger tá levando esse elenco, tá? Mas isso aí eu não tô querendo pedir a cabeça do treinador. É só um fato. Você gostando ou não, beleza? Mas meus amigos, deixa aí nos comentários se vocês acham se Marcelo Aju vai sair mesmo do Sport ou não. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.